Oi, galerinha! Vamos à nossa aula de história. Bom, hoje nós vamos falar sobre desafios da cidade. A gente sabe que a cidade foi crescendo, né? A gente já falou sobre isso. A cidade foi crescendo, as pessoas vinham de um lugar para o outro, pessoas que vêm do campo para a cidade, que é chamado êxodo rural, pessoas que vêm de outra cidade, né, para a nossa, que são os migrantes, ou de outro estado, pessoas que vêm de outro país, que são os imigrantes. Bom, então a cidade ela vai crescendo. Enquanto a cidade cresce, ela vai mudando, ela vai se transformando. Às vezes acontece coisas boas na cidade. Por exemplo, uma cidade que não tem asfalto, conforme vai crescendo, as ruas vão ser asfaltadas. Uma cidade que não tem energia elétrica, existem muitos lugares assim. Eu mesma mudei para um lugar, não era na mesma cidade, mas é um bairro diferente. Quando eu me mudei, as ruas não eram asfaltadas, não tinha energia na rua, nos postes não tinha iluminação, não tinha água encanada, mas conforme muitas pessoas foram mudando para esse bairro mudou. E hoje é um bairro muito bom, né? As ruas, a maioria das ruas estão asfaltadas, tem luz, tem energia. Bom, então, quando aumenta o número de pessoas na cidade, há muita coisa boa que acontece. Porém, tem algumas coisas ruins também, né? Então, são os desafios da cidade. Eu fiz aqui alguns desenhos para a gente observar quais são os desafios que se encontram na cidade. O primeiro desafio, nós estamos vendo aqui algumas casas, prédio. O primeiro desafio são as moradias. Quando muitas pessoas se mudam para uma cidade, às vezes falta casa para morar, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas que moram na rua porque não conseguiram encontrar um lugar para morar. Essas pessoas algumas vieram de outra cidade, tentando um lugar melhor, né? Mas não conseguiram uma casa, então tem que morar na rua. Outras pessoas encontram um lugar para morar, mas é um lugar muito precário. É um lugar onde não tem saneamento básico, onde as ruas, como eu falei, né, no meu caso, as ruas não são asfaltadas. É assim, se constrói o quê? Favelas, né? Aquelas casinhas uma em cima da outra, casas que não tem nenhuma estrutura para morar. Então, isso é um desafio. O outro desafio é a vegetação. Nesse lugar para onde eu me mudei, era um lugar onde tinha uma casinha, aí tinha aquele monte de árvore, um monte de plantação, de mato, e outra casinha bem longe. Hoje a gente quase não encontra mato por aqui. Por aqui porque eu estou aqui hoje na casa da minha mãe. Bom, a gente quase não encontra mais mato, porque conforme as pessoas vieram mudando para cá, muitas casas foram feitas. E para se construir casas, foi derrubado árvore, foi destruída a plantação. Então, hoje em dia, tem lugares que é muito difícil de a gente encontrar árvores. E isso é um problema, né? Porque as árvores, elas são muito boas para a gente, né? Além de dar alimento, como frutos, né? A árvore, ela limpa também o nosso oxigênio. E a gente precisa que tenha árvores, mas para que haja lugar para morar, as pessoas derrubam as árvores. Outro desafio é esse desenho aqui, ó, é uma fábrica, são indústrias. E qual é o desafio da indústria? Bom, conforme o lugar vai crescendo, a cidade vai crescendo, pessoas constroem indústrias de vários tipos. Aqui nós temos um exemplo da Usiminas, né, que é a indústria de aço. E essa indústria, por um lado, ela é boa, porque constrói coisas que a gente realmente precisa, né? Mas, por outro lado, destrói o meio ambiente também. Por que destrói?
Tá vendo que tá soltando aqui, ó? Fumaça? Isso, ela polui o meio ambiente. A fumaça polui. Tem indústrias que jogam os seus dejetos, né? Aquilo que não presta mais, joga no solo, contaminando o solo, joga na água, contaminando a água. Então, esse é um grande problema, um grande desafio na cidade. Outro desafio, que símbolo é esse daqui? É o símbolo de cifrão, do dinheiro, né? Por que eu cortei? Que é a falta de dinheiro. E isso aqui é para simbolizar o desemprego. Muitas pessoas vão para outra cidade à procura de um emprego melhor, mas não encontram. Porque não é assim. É muita procura para pouca oferta. Eles vêm, às vezes tem pessoas que chegam de uma cidade e vão para outra já com aquela garantia de emprego. Mas quando chega lá, passa 1, 2 anos e o que acontece é mandado embora e assim acaba ficando desempregado e muitos perdem casa, perdem família porque estão desempregados. Então esse é um grande desafio, o desemprego que traz a falta de dinheiro. Outro desafio, credo, lixo. Quanto mais gente, mais consome e mais lixo é produzido. E o que acontece com esse lixo? Muitas vezes, ai que triste, né, gente? A gente encontra tanto lixo jogado por aí, né? Tem pessoas que não têm educação e joga lixo na rua, joga lixo em qualquer lugar. Mas não somente esse lixo. Conforme tem muita gente na cidade, é produzido muito mais lixo e enche os lixões. E isso também contamina o solo. Outro desafio, olha esses carrinhos aqui. Quanto mais gente, mais carros, maior fica o trânsito. É tão difícil, né? Às vezes a gente vai para o centro da cidade ou para qualquer outro lugar e encontra aquele trânsito enorme. Puxa vida, como é difícil. E sabe o que algumas pessoas fazem para melhorar isso daqui? Vão de bicicleta. Vão de bicicleta, alguns vão de skate, de patinete, mas ou pegam ônibus, né? Mas para não ter muito trânsito, então eles fazem isso. Mas o trânsito em algumas cidades é um grande desafio. Bom, então a gente aprendeu hoje que quanto mais gente na cidade, mais desafio a cidade tem. Mais difícil é morar nessa cidade. Por isso que a gente sempre fala que aquelas cidadezinhas do interior são cidades mais calmas, né? Na cidade do interior não tem tanto disso. Tem muito mais mato, mais plantação, tem poucos carros, tem pouco lixo, quase não tem desemprego. Desemprego, infelizmente, é um problema em todo o país, né? Mas nas cidades pequenas quase não tem. Quase não tem casas também, né? Dependendo da cidade, tem pouquíssimas casas. E algumas têm indústria, mas isso é preciso observar, né? O que está fazendo nessa indústria, como que está sendo, onde está sendo jogados os dejetos dessa indústria, porque é um grande problema. Bom, fica ligadinho aí que daqui a pouco eu vou explicar a lição, ok? No próximo vídeo. Beijinhos!